Oi pessoal, estamos em plena estação do outono. Esse é o cenário típico de regiões frias nesta estação, um cenário bucólico que nos remete a algumas recordações e caracterizam essa estação. Para nós da fruticultura, as folhas permanecerem com a maior parte do tempo na planta é sinônimo de um resultado positivo na próxima safra, como a gente já explicou em outros vídeos. Porém, quando nós temos uma queda prematura das folhas, isso corresponde a duas situações que nós não queremos, e hoje falaremos de duas doenças que são as principais que acometem a cultura do caqui. Nós já temos vários vídeos desta cultura, como vocês podem ver na playlist. E como estamos numa coleção que tem diferentes cultivares, é possível a gente apresentar para vocês problemas, principalmente dessas duas doenças que acometem as cultivares que mais são comercializadas, seja na região sudeste, seja na região sul. Nós vamos falar da principal doença foliar do caqui, que é a cercosporiose. Ela causa uma queda acentuada das folhas antes do período desejado. Com isso, nós temos um enfraquecimento da nossa planta devido à queda das folhas e, pior, temos maturação precoce, um amadurecimento precoce dos frutos, ou mesmo eles nem chegam ao período de maturação e podem cair ou mesmo não terminarem o seu formato. A cercosporiose, para identificação, ela não é difícil, ela está presente em todos os pomares de produção de caqui, seja no Brasil, seja no mundo. Por isso, ela é de tamanha importância, como eu já comentei. Ela vai apresentar, no início, algumas manchas de coloração mais amarelada. Essas manchas vão escurecendo até formarem manchas cilíndricas ou com formato que vai chegar até a nervura da folha, então ela é bem delimitada, vão ficar escurecidas, necrosadas de ambos os lados da folha. Nas duas faces a gente vai poder observar essas formações necrosadas na folha. Então, a principal doença foliar, a cercosporiose. A segunda doença que nós queremos comentar, nós já falamos sobre ela na parreira, na videira, e ela também é uma das principais doenças que nós podemos encontrar no caqui, que é a antracnose. A antracnose, ela pode acabar completamente com uma produção de caqui, principalmente a variedade guiombo. Há pomares que foram simplesmente abandonados porque a doença se tornou sem controle. Já a antracnose, diferente da cercosporiose, que é uma doença foliar, a antracnose ela ataca folhas, ramos e frutos. Geralmente, nos pomares domésticos, a gente vai se dar conta ou vai dar atenção à antracnose quando ela estará presente nos frutos. Por quê? As manchas que ela forma nos frutos, que são cancros, que vão se formando de uma cor também escura, e também com uma casca grossa, e ela forma uma cavidade no fruto, geralmente, essas manchas elas vão tomando conta dos frutos através do fungo e vão se disseminando, e nós podemos também ter uma perda total da produção. Além disso, essas manchas, como eu falei, podem estar presentes nas folhas e nos ramos, então vão ocorrer esses mesmos cancros, essas feridas, parecido com casca de ferida que a gente forma na pele, eles vão se formando nos ramos, esses ramos vão secar e vão morrer ou podem levar à morte da planta também, se não houver um controle dessa doença. Os frutos, geralmente, eles amadurecem rapidamente, mesmo os taninosos, que exigem um período maior, ou então nem chegam a se formar e caem. Não chegam a terminar o seu processo de maturação. Outras vezes, eles iniciam a sua formação na planta, aceleram demasiadamente, porque a planta visa a reprodução, mas o fruto ele não chega a concluir o seu formato e nós chamamos que ele se mumifica no pé. Ele fica preso, ele fica aderido, ele vai secando, secando e vira uma múmia na própria planta.
Em relação à antracnose, a variedade Taubaté, ela se mostra resistente a essa doença. Porém, como eu já falei, o Ramaforte, que é mais produzido aqui no sul e em outras regiões, ele já é moderadamente resistente, enquanto que o Fuiú, a cultivar mais produzida e comercializada, ela é altamente suscetível. Então, ficou muito claro esse ano, neste pomar aqui, que justamente a variedade Fuiú foi a mais atacada, e mesmo que a gente fizesse ainda alguns tratamentos para o controle, a doença já havia se espalhado no pomar. Talvez alguns de vocês dirão que seria mais interessante abordar separadamente as duas doenças. Porém, nós fizemos esse vídeo mostrando os dois problemas na cultura do caqui, justamente porque as medidas preventivas, elas são praticamente iguais, se não parecidas, e elas visam o mesmo resultado. A primeira questão, como vocês podem ver neste pomar, todos os outros que a gente apresenta para vocês, o fundamento principal é a cobertura de solo. Como se trata de fungos, esses fungos estão aderidos às folhas, aos ramos, aos frutos que vão cair, esse fungo fica inoculado até a próxima safra. Se eu tiver uma cobertura de solo diferenciada, não somente uma cultura, não somente uma planta, mas que eu consiga diversificar o coquetel de plantas no meu pomar, eu crio uma microvida que é extremamente importante para o controle desses fungos a nível já do solo. Segundo fator, eu não tenho a questão do respingo da gota da chuva, porque a chuva ela cai no solo e ele não reflete de volta para as folhas da planta, e assim eu acabo eliminando ou minimizando pelo menos o ataque do fungo já no início da cultura. A segunda medida preventiva, principalmente em relação à antracnose, é fazer podas e durante a poda eliminar todos os galhos secos, os galhos que têm algum vestígio da doença, os galhos que vão inserir para o centro da copa, porque eu quero uma planta bem ventilada e com isso eu desfavoreço a proliferação do fungo. Não esquecer de fazer o pincelamento do local dos cortes, pode ser com a pasta bordaleza, que a gente tem um vídeo ensinando para vocês, ou mesmo com a tinta plástica, evitando a reinfestação ou a entrada de doenças inoportunas. Retirar os frutos mumificados, porque eles são inóculo da doença, então se eu não fizer essa retirada, eu vou seguir mantendo a doença no meu pomar. Para pomares pequenos, se for possível, retirar essas folhas de plantas infectadas e ramos que foram podados e queimá-los, se isso é possível. Quando não é possível, bom, então é preciso ou roçar depois de feita a poda, fazer uma roçada, tentar uma incorporação desse material ainda a nível de solo, dentro das possibilidades de cada propriedade, de cada realidade. E por fim, duas questões que nós já apresentamos para vocês que são fundamentais para controle dessas duas doenças na cultura do caqui. A primeira, o tratamento de outono. Quando eu quero uma safra, quando eu penso na programação de uma próxima safra, vocês viram no vídeo do tratamento de outono que é fundamental a manutenção de folhas na planta. Ela que é a reserva para a minha próxima safra. Deem uma olhada nesse vídeo para que vocês tenham ainda um pomar sem um ataque severo, tanto da antracnose quanto da cercosporiose, ainda fazer um tratamento de outono para a manutenção das folhas. E o segundo tratamento é o tratamento de inverno, tal qual a gente faz na videira, que é a base da cauda sulfocálcica. A cauda sulfocálcica, ela vai primeiro atacar esse fungo, tanto da antracnose quanto da cercosporiose. Além disso, ele ataca também insetos sugadores que estão presentes ainda nas plantas, e com isso eu já eliminando esses fungos oportunistas e os insetos que também ainda estão agregados no pomar. Isso a gente faz
depois da poda. Então, fazendo uma boa pulverização das minhas plantas após a poda com calda sulfocálcica, já é um grande caminho para uma futura safra para o próximo ano, de uma planta sadia, uma planta equilibrada e uma planta com potencial de carga. E depois, quando começar a brotação, a florada e a frutificação, eu preciso fazer controles com calda bordaleza ou então com fungicidas para cultivos convencionais, mantendo o controle dessas duas doenças. O nosso recado hoje trata dos maiores problemas da cultura do caqui, estão presentes em todos os pomares do Brasil e do mundo. Vocês têm a opção de algumas cultivares mais resistentes, mas, como eu já disse, as mais produzidas e as mais visadas para o consumo são justamente as mais suscetíveis a essas doenças. Então, esperamos com isso mais uma vez ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!